com a presença do prefeito, do presidente da Câmara e da equipe técnica do Fundo Municipal de Previdência, o projeto de lei de reforma da Previdência Municipal foi discutido em reunião com servidores públicos. Confira a reportagem. O gestor do Fundo Municipal de Previdência de Montes Claros de Goiás, Claudimar de Souza, convidou os servidores do município para uma reunião pública com os técnicos do Instituto. A reunião ocorreu na Câmara Municipal com a presença do prefeito Vilmar Maciel, do presidente da Câmara, Jefferson Pereira, do presidente do Sindicato dos Servidores, Givanildo Humberto. O objetivo da reunião era apresentar aos servidores a importância da necessidade da reforma da Previdência para a sustentabilidade do Instituto Municipal e tirar dúvidas dos servidores com relação ao projeto. A advogada doutora Paula Belotti disse que o Instituto está ficando deficitário e no futuro não haverá reservas para sustentar nem pensões, nem aposentadorias. A reforma da Previdência é necessária em todos os institutos de Previdência para ser adequada à emenda constitucional 103 de 2019. E porque o Instituto, ele está deficitário. Então, para conseguir, através do calculatorial, a saúde do Instituto ficar melhor, essa reforma é muito necessária. São grandes mudanças que vão impactar financeiramente no Instituto. E se não houver uma reforma da Previdência, o que vai acontecer? Então, isso vão ser problemas futuros com as pessoas que irão se aposentar. O Instituto, ele já está ficando deficitário, então futuramente ele não vai conseguir ter reservas para sustentar as aposentadorias e pensões futuras, certo? Então seria necessário essa reforma para estar adequando algumas regras de aposentadoria e contribuições para que o Instituto ele fique mais cheio de saúde financeira para conseguir atingir essa meta que é pagar as futuras aposentadorias e pensões do Instituto. Alguns servidores indagaram sobre o aumento do tempo de contribuição. Conforme explicação dos técnicos, esse tempo de contribuição já está sendo executado tanto pelo INSS quanto pelo governo do estado e que o projeto segue o mesmo padrão. Outra dúvida levantada por servidores foi em relação à contribuição dos inativos. O projeto diz que deverão contribuir somente os aposentados e pensionistas que ganham acima de 2 salários mínimos. E a taxa de contribuição é equivalente a 14% do que passar de 2 salários. Apenas 48 inativos enquadram-se nesse quesito. De acordo com o gestor e sua equipe, não há outra saída senão a reforma da Previdência. Claudimar disse que a aprovação da reforma é uma questão de humanidade com todos os servidores ativos que pretendem se aposentar. Com relação aqui hoje, eu só tenho a agradecer à Câmara Municipal, os vereadores, o presidente da Câmara, Daniel Bruno, que nos recebeu também muito bem aqui, o Jefferson, não posso nem falar. Então, todos os vereadores que compareceram aqui hoje, eu só tenho a agradecer, porque o rito foi seguido, o rito está sendo seguido, né, da forma correta, tanto pelo Instituto, quanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo. Né? Então, para mim, hoje foi excepcional, fizemos o nosso dever de casa, né? E todos, acredito que muitos aqui hoje entenderam e eu acho que nós teremos uma resposta positiva. Agora, na última sessão de segunda-feira, alguns vereadores se posicionaram com relação a isso e eles também não tinham ainda acesso ao projeto, não tinham lido o projeto ainda, né? Mas eles disseram o seguinte, a gente vai votar de acordo com o que os funcionários, os servidores públicos, né, o que eles decidirem lá, a gente vai decidir aqui. O que você falaria para esses servidores que ainda têm dúvida? Qual a dificuldade desse entendimento que você vê? Em que aspectos eles têm mais dificuldade para entender o projeto? Na verdade, o aspecto porque a gente vê da seguinte forma, toda mudança, ela tem uma necessidade. E quando há necessidade, dói. Às vezes pesa no bolso, ou não, ou às vezes pesa na consciência também, porque eu acredito que a gente tem que ser humano. A gente tem que pensar em quem ganha salário mínimo, quem ganha até 2 salários mínimos. Porque, na minha visão, está na hora de nós sermos mais humanos.
Está na hora da gente pensar no coletivo e não só no individual. Então, às vezes fala assim, mas só 48 pessoas, isso nos rende 240 mil por ano. Então, às vezes as pessoas ficam resistentes e esquecem da humanidade. Nós temos que ser humano, nós temos que pensar, amanhã tem um Sou Tabajara que estava aqui hoje, que vai querer aposentar, ele ganha um salário mínimo, talvez até 2. Então, assim, a gente precisa garantir a aposentadoria dele. Então, eu vejo dessa forma. Então, para mim, foi muito importante isso aqui, esclarecemos as dúvidas, literalmente. Então, a gente está à disposição também para qualquer outra dúvida, o Instituto está aberto, e agora é daqui para frente. Aprovando a reforma da Previdência, o Instituto passa a ter uma renda que não tinha antes, equivalente a R$ 240 mil ao ano, proveniente dos inativos, somando a 288 mil do imposto de renda, que no projeto o prefeito cede ao fundo, totalizando cerca de R$ 528 mil por ano a mais nos cofres do Instituto. Em seu discurso, o prefeito Vilmar Maciel afirmou que, caso a reforma não seja aprovada, os servidores ativos correrão risco de serem transferidos para o INSS. O prefeito disse também que é inviável abrir um novo concurso público com as atuais regras de aposentadoria e pensão. Primeiramente, eu quero aqui agradecer o Nenzinho, que é o presidente do Fundo de Previdência, por ter tido essa iniciativa. Isso aqui já teria que ter feito há mais tempo. Desde 2019 já foi feita a reforma da Previdência a nível de governo federal, a nível do INSS, só que deixou a critério dos estados e municípios tomar essas decisões. Às vezes, por motivo político, alguma coisa, alguns gestores não fizeram isso antes, que é uma necessidade. Em Montes Claros não é diferente. Todo mundo sabe da atual situação do Fundo de Previdência desse município. Só para relatar um pouco, Gilmar, com relação à questão do saldo da conta hoje, quando eu assumi o fundo em 2009, nós tínhamos 2 milhões e 200 em conta. Eu entreguei esse fundo em 2016 com quase 7 milhões de reais em conta. Recebi ele em 2021 um pouco mais de 5 milhões. Quer dizer, ao invés do fundo ter crescido o saldo dele, ele foi diminuir. Mostra uma irresponsabilidade da gestão passada com relação ao Fundo de Previdência, que além de não contribuir da forma que precisava ter contribuído, ainda eles até abaixaram a alíquota, que era de 24, caiu até para 16, depois voltou novamente. Só que isso não foi suficiente. Então, o que acontece? A conta chegou. Infelizmente, hoje, com a atual situação que está, vai ficar inviável hoje o Fundo de Previdência. Se nós não tivéssemos tomado uma medida há um ano atrás, de estar repassando a parte patronal de 24%, ela foi para 49%. Isso vai representar, dentro de um ano, mais de 2,5 milhões. Esse ano, esse repasse, juntando os 49%, vai chegar numa conta hoje de mais de 5 milhões de reais. É recurso, Gilmar, que eu estou pondo a mais no fundo para salvar o fundo. E eu quero aqui que todos os funcionários entendam que nós não estamos contra os funcionários, nem nós da Prefeitura, do Executivo, nem nós do Legislativo, nem o presidente do Fundo de Previdência. Nós estamos procurando arrumar uma maneira de salvar a aposentadoria dos atuais e dos que vão vir futuro. Com a regra que está, é inviável, não vai ter condição. Nós aportamos a mais, dentro de um ano, mais de 2,5 milhões, o fundo só acrescentou nele 500 mil reais. Então, mostra o tanto que ele está com déficit hoje, o Fundo de Previdência do nosso município. Acredito que foi bem explicado pela equipe técnica do Fundo de Previdência aqui, os funcionários que aqui apareceram, os vereadores que aqui estavam, eu quero agradecer a todos, porque mostra uma preocupação deles também com a vida deles na questão previdenciária. Eu acredito que eles tiraram algumas dúvidas, muitos vão sair daqui com outro pensamento igual vieram, porque criaram um fantasma nesse projeto. Falaram coisas que não é a realidade. O que é que eu falei? Primeiramente, vamos conhecer o projeto. Vamos discutir com realmente quem tem condição de discutir o projeto, que é a equipe técnica do Fundo de Previdência, juntamente com o presidente do fundo. E é o que foi feito aqui hoje. Já deu para perceber que não é também um bicho de 7 cabeças. Vai ter algum sacrifício de alguém? Vai ter. Infelizmente, o remédio é um pouco amargo, mas é necessário. Se não fizer isso aqui hoje,
no amanhã vai ter que fazer e talvez tomar as medidas ainda mais difíceis ainda. Chegar a ponto de ter que procurar uma forma de devolver esse fundo para o INSS. Que eu acho que as regras, tenho certeza que as regras do INSS é muito mais pesada do que o que foi apresentado hoje para os funcionários aqui de Montes Claros. Mas eu parabenizo ao Nezinho, a todos que participou aqui hoje, viu que não é esse bicho de sete cabeças que foi desenhado, e é onde nós temos que discutir esse projeto. É aqui na Casa de Lei de Montes Claros, na Câmara Municipal. Aqui que vota, aprova e desaprova os projetos. Então, foi uma discussão sadia, os funcionários vão estar reunindo, vai estar discutindo, vai tirando as dúvidas que for aparecendo aí, e tenho certeza que em breve nós vamos ter aí uma resposta e acredito que seja satisfatória para todos. Porque eu tenho que olhar pelo fundo, mas eu tenho que olhar pelo povo de Montes Claros. Não é justo, do jeito que está, esse ano vai ser mais de 5 milhões, o ano de 2024 é mais de 7, o ano de 2025, Gilmar, é 14 milhões. Então é mais de 1 milhão por mês que a Prefeitura vai ter que colocar no Fundo de Previdência para manter o fundo, para não deixar ele acabar. Porque se o que já fizemos não tivesse sido feito, hoje já não tinha mais recursos no Fundo nosso de Previdência. Mas acredito que vamos ser uma discussão bem sadia, acredito que todos vão fazer a sua parte, o município já está fazendo a parte dele. Nós já estamos aportando mais de R$200 mil a mais mensal para o fundo para manter o salário dos aposentados e pensionistas. Acredito que nós vamos ter, sim, um resultado satisfatório que vai flexibilizar tanto a vida útil do fundo, também como a administração pública do nosso município, porque o município não pode parar, o município está crescendo e nós precisamos, sim, de trabalhar e trabalhar muito por esse município e trazer o desenvolvimento que a nossa população espera de todos nós. Eu quero parabenizar a Câmara, parabenizar o Nezinho, a todos os vereadores, por ter feito parte dessa discussão e espero que logo, logo a gente possa, quem sabe, estar já com esse projeto em votação e tenho certeza na sua aprovação. Agora, o senhor falou hoje aqui no discurso do senhor que é inviável, com as atuais regras do fundo, executar um concurso público. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, sobre essa questão. A questão é lógica, igual eu falei para eles, Gilmar. Matemática, ela é exata. 2 mais 2 é 4, não é 3,5 nem 4,5. Com a atual regra, está muito solto. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu faço um concurso amanhã. Entra um cidadão, uma cidadã, ela contribui 1 ano, vamos dizer assim, nós somos imortais. Nós estamos vivos hoje, amanhã não sabemos. Essa pessoa vem a falecer, o seu esposo ou a sua esposa vai receber uma pensão vitalícia e não contribuiu quase nada com isso. Então, está tirando de quem já contribuiu, está contribuindo há muitos anos e colocando uma pessoa que não contribuiu nada e que vai ter o mesmo benefício. Então, esse é um dos furos que tem hoje no Fundo de Previdência atual nosso aqui. No INSS, isso já foi corrigido. Tem uma tabela que a pessoa não deixa de receber o benefício, mas vai depender da idade, o tempo de estar junto, aquela coisa toda, e ele vai ter um tempo só que ele vai receber, depois vai ser cortado. Então, isso precisa ser feito, para nós fazer justiça com quem já está há muito tempo contribuindo no fundo. É um dos motivos. Então, tem mais outros motivos que a gente tem que levar em consideração, porque não vai resolver. Eu ponho 100 funcionários. Esse 100 funcionários vai contribuir aí, vamos supor, 10, 20, 30 mil por mês. Se aposentar 2, 3, praticamente vai carregar essa contribuição desses demais funcionários. Então, é lógico, a gente precisa, sim, de primeiro fazer essa reforma. Nós temos interesse de fazer o concurso público, nós temos pressa de fazer o concurso público, mas nós dependemos que essa reforma seja aprovada para a gente dar sequência nesse outro projeto, que é o concurso público. O projeto de lei depende da aprovação da Câmara de Vereadores para ser sancionado pelo prefeito. O presidente da Câmara, Jefferson Pereira, manifestou-se na sessão da Câmara dizendo que vota com os servidores. Portanto, aguarda a decisão da comissão para pautar o projeto. O vereador Daniel Bruno entendeu a necessidade da reforma e já declarou seu voto a favor do projeto. O que eu pedi para ele foi feito hoje, porque eu queria essa conversa, esse esclarecimento. Porque quando chegou esse projeto na sexta-feira, ele veio muito obscuro, conversas paralelas, sem conhecer o teor do projeto, sem conhecer a realidade do fundo.
O Fundo Municipal, para você ter uma ideia, quando a gente entrou, há 2 meses, se passaram 3 meses, a gente teve que voltar um aporte para o prefeito, para o executivo, devolver 45%, 49% para o fundo de parte patronal. Para você ver como é que estava a situação, o tão déficit está lá hoje. Então, assim, e está rendendo, a gente devolve 500 e poucos mil, e na renda do montante geral, está rendendo 73 mil. Isso é preocupante, porque esse ano ainda aposenta mais alguns servidores, o ano que vem aposenta mais servidores, no outro ano já aposenta mais servidores, e isso é preocupante, porque esse fundo sempre vai ficando em déficit, em déficit, em déficit, em déficit, e o resultado final é o colapso geral, servidores sem receber, e a gente não quer isso. Hoje, infelizmente, mais um gargalo que vem se arrastando, que resolveu cair na nossa mão, e nós, com responsabilidade de todos os vereadores, porque nós somos vereadores, nós somos responsáveis. O prefeito está aqui, ele é responsável hoje pelos servidores, pela população. Nós também somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis por nossas atitudes. E a atitude nossa hoje dói, mas é necessária. Então, assim, eu quero que Deus ilumine a mente de cada um, para que pense com consciência. Não pense em si agora, mas pensa no amanhã de vocês. Como será?